Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Aqui quem vos fala é o Fred, o FRJ, do canal Fred, o FRJ Silva. E nós estamos de volta, caríssimos inscritos, com mais um vídeo, na sequência do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica. O canal aqui tem essa proposta, essa meta de proclamar, independentemente do momento, independentemente do momento que estamos vivenciando agora, de todas essas questões, esses erros que foram introduzidos já de há algum tempo e que estão agora repercutindo de forma negativa, no que diz respeito ao munus, ao trabalho da Santa Madre Igreja, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, única e verdadeira igreja, fora da qual não há salvação. Então esse canal tem, como venho colocando aqui, quando venho expondo, quando venho elucidando aqui ao longo dos vídeos que vêm sendo postados, essa intenção, de proclamar a verdade da tradição católica, Santo Magistério, independentemente das circunstâncias terríveis que se apresentam neste momento. Bom, hoje a gente vai abordar, em continuidade ao projeto, a questão da igreja, que está no 9º artigo do Credo, que diz: creio na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. Nós vamos detalhar e explorar aqui, com base no Catecismo Maior de São Pio X, alguns aspectos referentes à Santa Madre Igreja, sobretudo no que diz respeito à sua dimensão temporal e à sua dimensão transcendente, sobrenatural, tá? O Will tá aqui dando meu cachorrinho tá aqui dando um alô, Desculpe aí pela intromissão, Mas enfim, vamos continuando. Já explicamos aqui sobre o projeto, que tem esse objetivo, fazendo aqui esse preâmbulo inicial, o objetivo de levar o católico batizado ao contato com a verdade católica através do ótimo da doutrina católica, da verdadeira doutrina católica, foi proclamada ao longo desses 2000 anos, que vem sendo proclamada ao longo desses 2000 anos, do Santo Magistério da Igreja, evidentemente até o final do pontificado, do reinado de sua santidade, o Papa Pio XII, de felicíssima memória, o qual já deveria ter sido canonizado, ok? Mas a guerra do modernista, desse modernismo que entrou com muita força na igreja, com todas as suas heresias e erros, é canonizar o Concílio Vaticano II, que foi um erro, está jogando contra, trabalhando contrariamente aos interesses da Santa Madre Igreja. Entretanto, como Deus Nosso Senhor sempre pode tirar e tira sempre o bem do mal, Ele permite certas circunstâncias para tirar o bem do mal. Do mal que foi o concílio, dos outros erros que foram introduzidos, evidentemente,
né? Os que se mantêm fiéis estão conseguindo dar um testemunho ótimo em cooperação com a graça de Deus. Isso é um bem, e muita gente está voltando aí mesmo nessa turbulência, né? Muita gente está se posicionando de forma a aderir a essa verdade católica de sempre que o canal aqui tenta proclamar, ok? Um outro lembrete aqui, os meus comentários, né? O canal faz os comentários, as notas de rodapé, enfim, todas as expansões, todos os aprofundamentos que fazemos não tem a pretensão, né, de ser algo de um ponto de vista mais profundo, né, no âmbito teológico, metafísico ou filosófico. Aconselho a todos que quiserem se aprofundar, procurar primeiramente, né, o Santo Magistério da Igreja até o pontificado de Sua Santidade, o Papa Pio XII, de felicíssima memória, né, e depois, né, procurar, né, moralistas, teólogos, né, os doutores da Igreja que proclamam essa tradição, né, que são fiéis ao dogma, fiéis à proclamação, fiéis à pregação da Igreja, né, ao longo desses 2000 anos, repetindo até o fim do reinado, né, de Sua Santidade Papa Pio XII. E nisso eu estou dizendo aqui, estou me referindo especificamente às questões relacionadas com as manifestações oficiais de Sua Santidade Papa Pio XII, no que se refere, né, ao magistério da Igreja, né? Então, e outra advertência também é que, em se tratando, né, da doutrina da Igreja aqui compilada, né, condensada aqui no Catecismo Maior de São Pio X, né, o vídeo não pode ficar muito curto, mas também não deve ficar muito longo. Então, nós estamos nos trabalhando para tentar fazer um vídeo, uma exposição o mais objetiva possível, ok? Para atender às necessidades, né, dos nossos inscritos e alcançar também os objetivos propostos aqui no canal, ok? Então, antes de iniciarmos, né, a leitura, né, adentrarmos propriamente a leitura do Catecismo Maior de São Pio X, que ele vai numa crescente, né, através de artigos, de questões que vão numa numeração crescente, né, e sequencial, através da metodologia de perguntas e respostas, né, antes de iniciarmos a leitura propriamente dita do material que a gente vai tratar hoje, o qual, né, vai ficar restrito aqui essa questão da Igreja, né, no seu aspecto material, temporal e transcendental. Isso é importantíssimo que todo católico conheça essa realidade, ok? É muito importante que o católico batizado conheça a verdade da doutrina, conheça a sua religião, né? Para que você possa ser um católico, digamos assim, entre aspas, saudável, ok? Então, antes de iniciarmos a leitura propriamente dita, vamos fazer as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, Pai nutrício do menino Jesus, protetor e guarda da virgindade, da honra e da pureza da Santíssima Virgem Maria, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, adentrando aqui incontinente, né, já na leitura, né, do material que vai ser exposto hoje, né, 9º artigo do Credo, creio na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. Aqui no Catecismo Maior de São Pio X, da editora Permanência, está no capítulo 10º, né, que foi dividido, né, por uma questão propedêutica, por uma questão didática, em 6 parágrafos, né? O primeiro parágrafo do capítulo 10º, dentro dessa temática ampla, né, acerca da Santa Igreja Católica e da comunhão dos santos. O primeiro parágrafo trata da Igreja em geral, né? O segundo parágrafo trata da Igreja em particular, né?
O terceiro parágrafo trata da igreja docente e da igreja discente, né? O quarto parágrafo aborda a questão do Papa e dos bispos, né? O quinto parágrafo trata da questão da doutrina referente à comunhão dos santos e o sexto parágrafo daqueles que estão fora da igreja, tá? Esta é a aula número 7, ok? Na sequência do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica, um espaço de contato do batizado católico com a doutrina da Santa Madre Igreja, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, né, a leitura propriamente dita, né, do catecismo, e nós vamos, com a graça de Deus e pela graça de Deus e na graça de Deus, trabalhar aqui os 2 primeiros parágrafos, né, deste capítulo 10º, né, da igreja em geral e da igreja em particular. Muito importante que os católicos batizados, até mesmo os hereges, até mesmo os cismáticos, até mesmo os agnósticos e aqueles, né, que são ateus, né, é importantíssimo que conheçam. Então a gente torce aqui, a gente trabalha para que essas pessoas tenham contato com essa realidade, ok? Então vamos lá, incontinente já a leitura, né, a exposição do tema. Pois muito bem, pessoal. Então, capítulo 10º, creio na Igreja Católica. 9º artigo do credo, creio na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. Parágrafo 1º da Igreja em geral. Questão 142 em sequência. O que nos ensina o 9º artigo do credo? Creio na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. Responde o catecismo assim. O 9º artigo do credo ensina-nos que Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível, a qual se chama Igreja Católica, e que todas as pessoas que fazem parte desta igreja estão em comunhão entre si. Tá? Essa é uma das características, né, dos traços distintivos, né, da verdadeira igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, fora da qual não há salvação, que é a sua unidade, né? E que denota e que coloca, né, essa questão da pertença, né, à Igreja Católica. Se você não pertence à Igreja Católica, infelizmente, politicamente incorreto, inclusive indo de encontro aos erros chancelados no Concílio Vaticano II acerca da liberdade religiosa e da liberdade de consciência, ok? Muito bem. Questão 143. Por que, depois do artigo que trata do Espírito Santo, se fala imediatamente da Igreja Católica? Bom, aí o catecismo responde assim. Depois do artigo que trata do Espírito Santo, se fala imediatamente da Igreja Católica para indicar que toda a santidade da mesma Igreja procede do Espírito Santo, que é o autor de toda a santidade. Tá? Esse é um dos traços também característicos, a santidade, né, que distingue a Igreja Católica das seitas, né, e das crenças, e das religiões, né, ou pseudo-religiões criadas, fundadas, né, pelos homens, ok? Porque o Espírito Santo se relaciona com toda a obra de santidade. Esse é um critério distintivo, uma coisa que está relacionada também com a questão do discernimento dos espíritos, né? O Espírito Santo, evidentemente, tudo que vem de Deus, né, é santo, é puro, é verdade, é beleza, é caridade, né? E por conta disso você tem um critério seguro para saber, por exemplo, se uma pessoa está agindo por motivos próprios, né, a partir de suas próprias potências, ou se ela é um canal, né, da graça de Deus, aí ela age e proclama e trabalha e diz e discursa, né, da parte de Deus, né? É mais ou menos dentro dessa linha, esse critério que você pode definir. Quando é que você está fazendo e quando é que Deus está fazendo. E até mesmo distinguir também quando Satanás está agindo, né? Então tudo que não se relaciona com essa santidade não vem de Deus, ou vem do homem ou vem do demônio, ok? É mais ou menos por aí.
Então, fechando o parênteses, avançando, questão 144. O que quer dizer esta palavra igreja? Muito importante, pessoal. Muita gente não conhece o significado disso. E o catecismo assim responde. A palavra igreja quer dizer convocação ou reunião de muitas pessoas. Lembrando aqui, pessoal, isso é muito importante, tá? Tudo que está aqui consignado a título, a guisa de doutrina católica, tá? Da verdadeira doutrina, da doutrina pura, né? Dentro dessa concepção, né? Que abarca esse conceito, né? De pureza doutrinal, foi submetido, né? Evidentemente, ao crivo de grandes teólogos, né? E, sobretudo, e o mais importante, a chancela, né? De sua santidade, o Papa São Pio X, né? E isso aqui é absolutamente seguro em termos de doutrina. E você, católico batizado, que está ouvindo essas palavras agora, você precisa se posicionar com relação a isso. Ou você fica com o self-service do Concílio Vaticano II, ou você fica, tá, aqui com o prato feito, podemos dizer assim, que contém todos os nutrientes, todas as vitaminas, tudo que você precisa para a sua saúde física, espiritual, sobretudo a saúde espiritual, né, a saúde da sua alma, e consequentemente construindo, né, a duras penas, né, o caminho, essa picada que você com o facão vai abrindo no meio do mato para chegar ao porto da salvação. Você tem que se posicionar. Doutrina católica não é um self-service. A doutrina católica não é um banquete onde você escolhe o que você quer. Ok? É duro dizer isso, é difícil dizer isso, tá? Não é politicamente correto e vai de encontro, ou seja, é contrário a todos esses erros que vem sendo proclamado desde a promulgação do concílio, o que foi reconhecido por todos os papas, né? Depois do concílio, mas que infelizmente nada mais pode ser feito hoje do ponto de vista humano, tá? Só a ação de Deus agora pode resolver essa questão, devido ao tamanho do problema que se criou, né, e dos maus frutos que estão sendo colhidos, né? Mas, como dito no início do vídeo, né, no início da fala aqui, da exposição, Deus sabe tirar do mal bens extraordinários. Então, confiemos, né, plenamente nele. Então, fica aqui a dica, né? Fica aqui, né? Igreja é a reunião de muitas pessoas, tá? Unidade, né? Traço característico da igreja. E você, católico batizado, que aqui está inscrito no canal ou que está chegando agora, né, precisa se posicionar. Doutrina católica não é self-service, é um bloco monolítico, né, imutável, porque ligado a essa própria essência, né, a essa característica essencial do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor, que é a sua imutabilidade de respeito àquilo que Ele diz e prometeu, né? Deus não muda de ideia, ok? Então a doutrina católica é imutável como o próprio Deus. Isso deve ficar bem claro na sua mente, na sua alma, no seu coração, na sua inteligência. Então, fechando aqui o parênteses, avançando na questão 145. Quem os convocou ou chamou para a Igreja de Jesus Cristo? Nós fomos chamados para a Igreja de Jesus Cristo por uma graça particular, explica aqui o catecismo. Uma graça particular de Deus, a fim de que, com a luz da fé e pela observância da lei divina, lhe prestemos o culto devido e cheguemos à vida eterna. Sem comentários, né? Autoexplicativo aqui. Avançando, questão 146. Onde se encontram os membros da igreja? Responde o catecismo. Os membros da igreja encontram-se parte no céu e formam a igreja triunfante, parte no purgatório e formam a igreja padecente, e parte na terra e formam a igreja militante. Ok? Mais para frente, né, o catecismo vai adentrar na especificação, né, do detalhamento, né, dessa distinção, né, entre a igreja triunfante, a igreja padecente, né, e a igreja militante, ok? Tá?
E então não há necessidade de fazermos grandes elucubrações ou aprofundar muito esta temática. Deixemos o catecismo explicar mais um pouco adiante. Então, avançando, questão 147. Estas diversas partes da igreja constituem uma só igreja? Sim, responde o catecismo. Estas diversas partes da igreja constituem uma só igreja e um só corpo, porque têm a mesma cabeça que é nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo Espírito que as anima e as une, e o mesmo fim, que é a felicidade eterna, que uns já estão gozando e que outros esperam. É também autoexplicativo, né? Avançando aqui. Questão 148, para fechar esse primeiro parágrafo, dentro, né, desse grande tema que é o 9º artigo do Credo, creio na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos, né, abordando aqui aspectos da igreja do ponto de vista material, do ponto de vista transcendental, né, do ponto de vista físico, material e sobrenatural. Então, fechando aqui esse primeiro parágrafo, questão 148, nessa crescente, né, que nós aqui explicamos para vocês, né, é uma numeração sequencial crescente porque os termos estão interligados, são harmônicos entre si. Doutrina católica é harmônica e racional, né? Quem escuta com ouvidos de ouvir e olha e vê com olhos de ver, consegue captar a essência dessa realidade, dessa harmonia, dessa lógica que existe no dogma, né? Não há contradição na Igreja Católica. É por isso que o self-service do Concílio Vaticano II é ambíguo e errôneo, porque ele contradiz a lógica, né? O dogma, a verdade, a doutrina católica vem se desenvolvendo dentro de um esquema lógico, dentro de um sistema harmônico. Não tem como escapar disso. Não tem como dar uma guinada de 360 graus no que diz respeito ao desenvolvimento do dogma. O que acontece é o aprofundamento, é o melhor conhecimento do dogma, guardando aí a santidade, a pureza, né? E não uma mudança radical contradizendo a essência, o fundamento do edifício, porque aí você faz o edifício desabar. Se você mexe no alicerce do prédio, o prédio vai cair. E é o que está acontecendo. E é o que aconteceu. Ok? Então, é isso que deve ficar claro também para você, católico batizado, você que é herege, que é protestante, você que é cismático, você que é infiel, que é ateu, que é agnóstico, tá? Você compreender a realidade da verdade católica, da doutrina católica, para a gente desmistificar, desconstruir toda essa mitologia, né, que foi criada em torno da religião, né, que levou a religião na cabeça das pessoas ao epíteto de uma tonteria, de uma tolice, né? Uma coisa que absolutamente que não importa. Na realidade importa, e muito, porque está ligado à nossa realidade, essa relação criatural que nós temos com Deus nosso Senhor, que se revela. Deus falou? É evidente, ok? Então, fechando aqui então esse primeiro parágrafo do capítulo 10, creio na Santa Igreja e na comunhão dos santos, nós temos a questão 148, que assim está enunciada. A qual das partes da igreja se refere principalmente este 9º artigo? Responde o catecismo. Este 9º artigo do credo se refere principalmente à igreja militante, que é a igreja em que estamos atualmente, né? Nessa labuta, naqueles que estão ligados à verdade católica da tradição, tá? Faço aqui a ressalva, a questão do Concílio Vaticano II, ok? Tá? Que mesclou, que amalgamou elementos, né, estranhos, né, elementos estranhos à doutrina católica, levando milhões, né, talvez bilhões de pessoas ao erro e colocando em sério risco, né, a salvação de suas almas. Então, esse canal tem essa humilde pretensão de proclamar a verdade católica, né, em que pese, né, as dificuldades que sabemos que vamos enfrentar e estamos enfrentando, as incompreensões, né, e por aí vai. Então, fechando então o primeiro parágrafo, vamos adentrar em continente ao segundo parágrafo, que vai tratar da igreja particular, muito importante, da igreja particular. É importante que as pessoas compreendam isso, ok? A igreja tem membros e cada um com suas funções específicas. Você, católico batizado, foi chamado, convocado por Deus à santidade no estado que você se encontra.
solteiro, casado, filho, pai, ok? Leigo, consagrado, sacerdote, tá? Cada um tem a sua função. E a Igreja de Nosso Senhor é uma sociedade hierárquica, tá? E a hierarquia pressupõe obediência. A obediência pressupõe luta, combate contra o nosso egoísmo, contra essa vontade derivada do pecado original, né? De querer ou de desejar dar vazão aos nossos próprios sentimentos, né? Às nossas próprias ilusões, ok? Questão de dever de Estado importantíssimo também. Mais à frente o catecismo vai abordar isso. Nós vamos explorar este tema. Então, parágrafo 2º da Igreja em particular, questão 149 na sequência. E ela está assim enunciada. Que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a sociedade ou reunião de todas as pessoas batizadas que, vivendo na terra, professam a mesma fé. Olha, a catolicidade, a unidade, a santidade, a apostolicidade, os 4 elementos distintivos da verdadeira igreja e única, fora da qual não há salvação. E a mesma lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, principalmente ao Romano Pontífice. Autoexplicativa, avançando, questão 150. Dizei precisamente o que é necessário para alguém ser membro da igreja. Para alguém ser membro da igreja, responde o catecismo, é necessário estar batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, não a nova, a doutrina verdadeira de Jesus Cristo, e aquela ressalva que a gente sempre faz, né, proclamada até, né, o pontificado de sua santidade Papa Pio XII, de felicíssima memória. Participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e outros legítimos pastores da igreja. Autoexplicativo avançando, questão 151. Quem são os legítimos pastores da igreja? Responde o catecismo. Os legítimos pastores da igreja são o Romano Pontífice, isto é, o Papa, que é o pastor universal, os bispos e os bispos. Além disso, sob a dependência dos bispos e do Papa, tem parte no ofício de pastores os outros sacerdotes e especialmente os párocos. Ok? Veja a hierarquia que a gente falou aqui no início, né? Um pouco mais atrás, ok? A questão da hierarquia. Sem obediência perfeita a essa hierarquia santa, ok? Santa. Errou, não está falando a doutrina católica, não existe o dever de obediência. Fiéis, católicos, batizados, inscritos irmãos, não se deve obedecer quando não se está dizendo, não se está falando a linguagem católica, ok? Não existe mais esse dever de obediência. Fechando esta questão 151, vamos para 152. Por que dizeis que o Pontífice Romano é o pastor universal da Igreja? Responde o catecismo, porque Jesus Cristo disse a São Pedro, primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado também no céu. E disse-lhe mais, abre aspas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Sem comentários, né, pessoal? Avançando, 153. Então não pertencem à Igreja de Jesus Cristo as sociedades de pessoas batizadas que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe? O catecismo responde assim: todos os que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo, fora da qual não há salvação. Ok? Aquela analogia do carro sem roda, sem motor, do avião sem asa, sem turbina, que não levanta voo. Para voar, para alçar voo, para voar, para chegarmos ao nosso fim último, que é a beatitude eterna,
só através da Igreja Católica na sua pureza doutrinal. Politicamente incorreto, mas essa é a verdade que Deus quer que nós falemos aqui, que nós proclamemos. Não é possível nada fora disso. E isso, na realidade, é um profundo ato de amor, de caridade para com as almas, ok? Lembrem-se sempre disso. Um profundo ato de amor e caridade para com as almas. Avançando na questão 154, lembramos que estamos tratando do parágrafo 2º do capítulo 10º do Catecismo Maior de São Pio X, 9º artigo do Credo: creio na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. O Catecismo aborda aqui os aspectos transcendentais, sobrenaturais e materiais da Santa Madre Igreja. Questão 154. Como se pode distinguir a Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens e que se dizem cristãs? A gente vai adentrando aqui, pessoal, naquela questão dos 4 elementos característicos, distintivos da Igreja de Nosso Senhor: a santidade, a unidade, a catolicidade e a apostolicidade. Ok? Você vê que é um todo, é um construto fechado, que não admite, né? Não admite tergiversações, não admite relativizações. Por isso que o modernismo é a síntese de todas as heresias, ok? Como disse, né, São Pio X, é o compêndio, né, de todos os erros, de todas as heresias, destruindo, né, que destrói a fé católica, ok? Então, o católico batizado, você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Ou você é católico ou você não é, ok? Então, questão 154, retomando: como se pode distinguir a Igreja de Jesus Cristo das demais seitas, né, criadas pelos homens? Responde o Catecismo: pode-se distinguir a verdadeira Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens e que se dizem cristãs por 4 notas características. A Igreja de Jesus Cristo é una, é santa, é católica e apostólica. Agora vem um aprofundamento. Questão 155, desses 4 elementos característicos da Igreja. Por que dizeis que a Igreja é una? Disse que a verdadeira Igreja de Jesus Cristo é una porque os seus filhos, de qualquer tempo ou lugar, estão unidos entre si na mesma fé, no mesmo culto, na mesma lei e na participação dos mesmos sacramentos, sob o mesmo chefe visível, que é o Romano Pontífice, o Papa. Questão 156. Não poderia haver mais de uma igreja? E o Catecismo assim responde: não pode haver mais de uma igreja, porque assim como há um só Deus, uma só fé e um só batismo, assim também não há nem pode haver senão uma só igreja verdadeira. Então, pessoal, questão autoexplicativa, inclusive nós já desenvolvemos, né, esse tema acerca dessa imutabilidade, desse bloco monolítico, desse bastião, que é a Igreja Doutrina ligada a Deus Nosso Senhor, né? Só pode haver um, né? Só pode haver uma, ok? Unidade, santidade, catolicidade, apostolicidade. Fora disso não está na igreja, não é igreja, tá? É obra humana e, portanto, cheia de erros, de mentiras, apartada de Nosso Senhor, o fundador da igreja, ok? Sem comentários, avançando. 158. Por que dizeis que a verdadeira igreja é santa? Olha aí, pessoal, esse traço característico da santidade da igreja. Hoje, o que São Pio X, através do Catecismo, diz aqui, explica acerca de doutrina infalível e de observância obrigatória por nós, batizados católicos, por mim, batizado católico, por você, batizado católico, né? Chegou a hora da escolha, ok? Chegou a hora de você tomar uma decisão. Então, avançando, o Catecismo responde assim: por que dizeis que a verdadeira igreja é santa?
A verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é santa porque Ele, nosso Senhor, a sua cabeça invisível, é santo. Santos são muitos de seus membros. Santas são a sua fé e a sua lei. Santos os seus sacramentos, porque fora dela não há nem pode haver verdadeira santidade. Simples assim. Fora da Igreja Católica não há santidade. Se não há santidade, não há salvação, gente. Não tem como, é impossível. Tá? Lá, infelizmente, é isso aí. Para vocês que ainda estão ainda querendo tergiversar, modificar, alterar, né? Eu sinto muito, mas é politicamente incorreto dizer isso. A doutrina católica, ela é politicamente correta por conta do pecado original, pessoal. Não é nada pessoal. É a verdade, é a realidade. Né? Isso é simplesmente a realidade. A lei natural, a natureza das coisas, a essência das coisas, conforme Deus assim estabeleceu. Avançando, por que a igreja se chama também apostólica? Questão 160. O catecismo assim responde: a verdadeira igreja chama-se também apostólica porque remonta sem interrupção. Olha isso, gente. Porque remonta sem interrupção, e é possível nós descobrirmos isso. Basta estudar um pouco de patrística, né? Os padres da igreja, aqueles que conheceram os apóstolos e aqueles que conheceram os apóstolos. Você vê essa continuidade, isso é evidente, mas isso está camuflado, está escondido. Sobretudo os modernistas escondem isso dos fiéis. Então você, católico batizado, por favor, você tem o dever gravíssimo, sob pena de colocar em risco a sua salvação, de conhecer essa realidade. Ok? Então, voltando, por que isso também se chama apostólica? A verdadeira igreja chama-se também apostólica porque remonta sem interrupção até os apóstolos, porque crê e ensina tudo o que creram e ensinaram os apóstolos, e porque é guiada e governada pelos legítimos sucessores dos apóstolos. Existe uma linha sucessória hierárquica, pessoal. Tá? Questão autoexplicativa. Eu recomendo a leitura dos padres da igreja e de patrística, tá? De livros de católicos, não de modernistas, ok? De católicos. Muito cuidado também na hora de escolher o que você vai ler. Não adianta ficar lendo tudo, não adianta ficar devorando tudo, não adianta. Tem que começar no catecismo, tá? E depois ir se aprofundando. Vai lá na padres da igreja, patrística, que você vai ter a visão correta das coisas, tá? Nós podemos estar nos criando dificuldades para nós mesmos se sairmos por aí, né, como se diz, atirando para todo lado. Não adianta isso, essa correria, esse desespero. Calma, fiquem calmos, fiquem tranquilos. É difícil? Demais, mas é assim que funciona. Então, avançando, questão 161, por que a verdadeira igreja se chama também romana? Responde o catecismo, muito importante, poucas pessoas conhecem isso, tá? A verdadeira igreja chama-se também romana porque os 4 caracteres da unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade se encontram só na igreja que tem por chefe o bispo de Roma, sucessor de São Pedro, ok? E São Pedro está lá, em Roma. Roma é São Pedro é Roma. Avançando, questão 162. Como é constituída a Igreja de Jesus Cristo? Muito importante, pessoal. A Igreja de Jesus Cristo é constituída como uma sociedade verdadeira e perfeita. E nela, como numa pessoa moral, podemos distinguir um corpo e uma alma. A Igreja de Jesus Cristo é uma pessoa detentora de direitos e de deveres, que é o mundos, né, que é a sua pregação, a salvação das almas, o oferecimento do santo sacrifício e a salvação das almas. É uma pessoa que se distingue, tem existência, tem rosto, tem história, tem personalidade, tem alma, né? É isso aí, pessoal. Questão 163. Em que consiste a alma da igreja? Olha aí, pessoal. A alma da igreja consiste no que ela tem de interior e de espiritual, isto é, a fé, a esperança, a caridade, os dons da graça
e do Espírito Santo, e todos os tesouros celestes que lhe providenciaram dos merecimentos de Cristo Redentor e dos santos. Questão autoexplicativa, pessoal. Questão 164, avançando aqui. E o corpo da igreja, em que consiste? O corpo da igreja, responde o catecismo, consiste no que ela tem de visível e de externo, quer dizer, na associação de seus membros, quer no seu culto e no seu ministério de ensino, quer no seu governo e na ordem externa. Tá? Ligado a essa questão de pessoa, né, com o seu munus, né, com a sua missão. Questão 165, avançando. Para nos salvarmos, basta termos de qualquer maneira, basta sermos de qualquer maneira membros da Igreja Católica? Não, responde o catecismo. Não basta para nos salvarmos o sermos de qualquer maneira membros da Igreja Católica, mas é preciso que sejamos seus membros vivos. Muito importante, pessoal. Questão 166, olha isso. Olhem isso. Quais são os membros vivos da Igreja? Os membros vivos da Igreja são todos os justos, e só eles, isto é, aqueles que estão atualmente na graça de Deus. Ou seja, sem pecado mortal. Ok, pessoal? Avançando, questão 167. E quais são nela os membros mortos? Responde o catecismo. Os membros mortos da igreja são os fiéis, que estão em pecado mortal. Ok? Lembrando que estamos aqui no parágrafo 2º do capítulo 10º do 9º artigo do credo da igreja em particular. Membros mortos, pecado mortal. Ok, pessoal? Membros vivos, sem pecado mortal, mas com pecados veniais, mas tomando muito cuidado também, porque o pecado venial, dependendo das circunstâncias que o rodeiam, pode se aproximar bastante e até mesmo se caracterizar um pecado mortal. Então, cuidado, né? Aquela coisa que você quer fazer, que eu quero fazer, que nós queremos fazer, mesmo sendo venial, pode alcançar um grau de gravidade e gerar uma consequência de reato, que é a questão do purgatório longo e penoso. Lembremos que tem um papa da igreja, né, muito combativo na época dos cátaros, não me lembro o nome dele, também não vou precisar aqui para não cometer nenhuma falha, que por permissão de Deus apareceu uma religiosa muito santa, dizendo que ele ia ficar 100 anos no purgatório. Um papa santo fiel à doutrina, hein? Ok? Então, muito cuidado com isso. Todos nós. 168, avançando. Pode alguém salvar-se fora da Igreja Católica Apostólica Romana? Olha aí. Com erros do Concílio Vaticano II, liberdade de crença, liberdade religiosa, maçonaria, pessoal. Foi a maçonaria eclesiástica, já fortíssima naquela época, lembrando que nós tivemos quase um Papa grau 23, grau 33 do rito escocês da maçonaria como Papa, foi João Rampolla, na época da sucessão da sua santidade o Papa Leão XIII, vetado pelo imperador austro-húngaro Francisco José, né? Teve a sua eleição vetada, então muito cuidado, tá? Então, questão 168. Pode alguém salvar-se fora da Igreja Católica Apostólica Romana? Não, responde o catecismo. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode salvar-se, como ninguém pôde salvar-se do dilúvio fora da Arca de Noé, que era a figura desta igreja. Sem comentários. Questão 169. Como então se salvaram os antigos patriarcas e os profetas e todos os outros justos do Antigo Testamento? Muito importante. Todos os justos do Antigo Testamento, responde o catecismo, se salvaram em virtude da fé que tinham no Cristo que havia de vir, e por meio da qual eles já pertenciam espiritualmente a esta igreja. Ok? Avançando, questão 170. Mas quem se encontrasse sem culpa sua, fora da igreja, poderia salvar-se? Responde o catecismo. Quem encontrando-se sem culpa sua, quer dizer, de boa fé, fora da igreja, tivesse recebido o batismo ou tivesse desejo, ao mesmo implícito, de o receber, né? E, além disso,
procurasse sinceramente a verdade e cumprisse a vontade de Deus o melhor que pudesse, ainda que separado do corpo da igreja, estaria unido à alma dela e, portanto, no caminho da salvação. Tá? Elemento distintivo, pessoal, de boa fé e aquela incapacidade de reconhecer a verdade que, se conhecida, o levaria a abraçar, né, a fé católica e entrar na igreja. Tá? Boa fé e ignorância invencível, pessoal. Ok? Aonde tem boa fé e ignorância invencível por parte de um herege que conhece a verdade, mas mesmo assim se obstina no erro? Tá? Não há. Bom, fechando aqui, avançando, porque a questão é muito clara. Questão 171. E quem, sendo embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática, tá? Os seus ensinamentos, este salvaria, veja, sendo membro, e não colocasse em prática os seus ensinamentos. Olha a questão que a gente faz, gente, daquele banquete, o self-service, você escolhe, não, católico batizado, está na hora de decidir isso daí. Está na hora de você se decidir, está na hora de você tomar uma decisão. Ok? Jogar tudo que você sabe de lado, jogar fora isso que nós sabemos, o que eu sei não vale absolutamente nada. O que vale para a nossa salvação, para efeitos, para fins de salvação, é a verdade católica. Não essas novidades pós-conciliares, pós-concílio Vaticano II. Então, o que eu sei, Fred, o FRJ, o que eu sei, não vale absolutamente nada. O que vale é o que é a doutrina. Então, sendo membro da igreja, não pondo em prática, né, os seus ensinamentos, se salvaria? Quem, sendo muito embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, responde o catecismo, este seria membro morto da igreja, membro morto, e, portanto, não se salvaria. Porque para a salvação de um adulto requer-se não só o batismo e a fé, mas também as obras conforme a fé. Entendeu? Não basta proclamar obras conforme a fé. Esse é o cavalo de batalha que os hereges protestantes não aceitam. Entendeu? Eles fazem isso de má fé, a maioria, né, enganando um monte de pessoas, mantendo as pessoas no erro, achando que obras são essas obras da maçonaria, essas obras de caridade, nem é caridade, essa filantropia maçônica, né, que hoje, é até espírita, né, o pessoal fica aí, eu faço caridade, eu dou sopa, não é nada disso. As obras que a igreja fala são aquelas elencadas por São Paulo, as obras de santidade, né, contrárias às obras da carne. A questão das obras de misericórdia espirituais e materiais são um corolário, né, uma consequência lógica do indivíduo convertido, ok? São dessas obras que nós estamos falando. Ok? A começar primeiro pela transformação do coração e da mente, né, da inteligência. E aí você vai estar no caminho, né, no processo de justificação. Então, fechando questão 172, somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a igreja ensina? Evidentemente que sim, diz o catecismo. Somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a igreja nos ensina. E Jesus Cristo declarou que quem não crê já está condenado. Olha a questão de novo aí do banquete, pessoal. Não pode escolher. Católico batizado, né? Chegou a hora de você decidir. Avançando, questão 173. Somos também obrigados a fazer tudo o que a igreja manda? Sim, somos obrigados, sim, diz o catecismo. Porque Jesus Cristo disse aos pastores da igreja: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Sem comentários. Questão 174. Pode enganar-se a igreja nas coisas que nos propõe para crermos? Responde o catecismo: não, absolutamente. Nas coisas que nos propõe para crermos, a igreja não pode enganar-se, porque, segundo a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, é sempre assistida pelo Espírito Santo. Sem comentários, questão autoexplicativa, ok?
Questão 175. A Igreja Católica é então infalível? Responde o catecismo. Sim, né? Indo de encontro aí, já fazendo aqui uma crítica a esses pseudo-teólogos, né? Acerca dessa falibilidade da Igreja em determinados aspectos. Tá? Sim, a Igreja Católica é infalível, por isso aqueles que rejeitam as suas definições dogmáticas e seu ensinamento perdem a fé, já não são mais católicos e tornam-se hereges. Entendeu? Protestante, herege, já não é mais católico, entendeu? Católico batizado. Isso serve para mim, serve para você, meu amigo inscrito, meu caro inscrito. Serve para você que não é inscrito, mas deu uma passadinha aqui no vídeo, né, para dar uma olhada. Serve para todos nós, gente. Ok? Vamos lá, avançando. Questão 176. A Igreja Católica pode ser destruída ou perecer? Responde o catecismo. Absolutamente não. A Igreja Católica pode ser perseguida, mas não pode ser destruída nem perecer. Ela há de durar até o fim do mundo, porque até o fim do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo estará com ela, como prometeu. Né? Lembremos que Jesus, né, num das suas disputas com seus inimigos, judeus, que já não eram mais seguidores de Moisés, prestem bem atenção nisso, não eram mais seguidores de Moisés, já praticavam uma religião absolutamente diferente, né, daquela que foi revelada no Antigo Testamento. Né? Por isso Nosso Senhor disse para eles que eles tinham por pai o demônio, né? E que se eles crescem em Moisés, eles creriam em Nosso Senhor. Pois bem, essa analogia, né, que se faz aqui acerca da possibilidade de destruição da igreja, é a mesma analogia que a gente pode fazer com a ressurreição do Nosso Senhor, fundador da igreja. Eles o mataram, tá? Eles destruíram, né, o seu corpo até que ele foi morto, mas depois, ao terceiro dia, ele voltou. Isso é a igreja. A igreja vai passar pela mesma coisa que Nosso Senhor passou. Paixão e ressurreição, né? Quase morte. Parecer morta, Nosso Senhor parecia. Né? A igreja ela vai passar pelo mesmo calvário, pela mesma paixão de Nosso Senhor. E um dia ela há de ressuscitar, porque hoje ela está eclipsada, né? A verdadeira igreja de Jesus Cristo está nas catacumbas, podemos dizer assim. Voltamos àquela perseguição, àquele isolamento. Não pode comprar nem vender. Nas catacumbas. Mas depois ela vai ressurgir, fulgurante, como Nosso Senhor ressurgiu na sua ressurreição. Então, avançando, questão 177. Por que é a Igreja Católica tão perseguida? Resposta: a Igreja Católica é tão perseguida porque assim foi também perseguido o seu divino fundador, e porque reprova os vícios, combate as paixões e condena todas as injustiças e todos os erros. Tá aí, pessoal, dificuldade, né? A dureza, né, de se prosseguir no caminho da santidade e da justificação. Somos pecadores miseráveis, na realidade merecemos o inferno por causa dos nossos pecados, por causa da nossa hipocrisia, tá? Mas por graça e misericórdia de Deus, nós seremos salvos, né? Essa esperança que a gente tem, desde que cooperemos com a graça de Deus, lutando, né? Fazendo esse trabalho de luta, trabalhando duramente, né? Nesse combate à carne, ao mundo e ao demônio, né? E lutando igualmente para que cheguemos ao final da nossa jornada, né? Ao final do estado de via, né? Como membros vivos da igreja. Não há nenhuma mágica nisso, não há uma receitinha mágica, é combate mesmo, pessoal. Cai e levanta, sempre confiando na misericórdia de Nosso Senhor e nunca, repito, fazendo as pazes com nossos pecados.
sempre odiando nossos pecados, em que pese às vezes cairmos. Entendeu? Olhemos sempre para a imagem do Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, onde clicou a mão chagada, ele aponta sempre o coração dele em chamas, né, e coroado de espinhos sangrando, que isso denota, isso significa, isso simboliza o amor, né, que ele sente por nós e o desejo que ele tem que nós sempre confiemos nele. Né? Quando eu olho para essa imagem, eu me revitalizo, né, em que pese a minha miséria e os meus pecados. Serve para todos nós, em primeiro lugar para mim aqui. Tá? Então, fechando aqui essa questão 177, vamos à última questão, né, a número 178, desse segundo parágrafo, né, do capítulo 10º. Então, nós estamos tratando da igreja, né, de um modo geral, né, e agora aqui, especificando no segundo parágrafo, da igreja em particular, com elementos importantíssimos, ok? Questão 178, para fechar o vídeo de hoje, dessa sétima aula, né, dessa sétima exposição. Há outros deveres dos católicos para com a igreja? Responde o catecismo. Há outros deveres dos católicos para com a igreja, sim. Porque todo e qualquer cristão deve ter para com a igreja um amor ilimitado, considerar-se feliz e infinitamente honrado por pertencer a ela e empenhar-se pela glória e aumento dela por todos os meios ao seu alcance. Lembrem-se que a gente falou sobre essa questão do dever de Estado, ok? Essa questão do dever de Estado, Deus chamou a santidade no estado que você encontra, casado, solteiro, ok? Filho, pai, mãe, religioso, sacerdote, leigo, ok? É isso, pessoal. Então, fechando aqui, né, este vídeo, né, pela graça de Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, né? Doutrina católica politicamente incorreta em tempos de novidades pós-conciliares, tempo de apostasia, né? A maçonaria realmente conseguiu fazer com que as pessoas crescem que a religião era uma tonteria. Bom, próximo vídeo nós vamos tratar em continuidade aqui no parágrafo 3º, evidentemente, da igreja docente e da igreja discente, ou seja, a igreja hierárquica tem suas funções claras, ok? Professores e alunos, né? A igreja que ensina e a igreja que obedece e aprende. Bom, antes de terminarmos, né, vamos aqui fazer as nossas orações, né, em agradecimento a Deus Nosso Senhor por esse trabalho, né, pela oportunidade de fazer esse trabalho. Nós que somos servos, repito, absolutamente inúteis, né? Nós é que precisamos de Deus na realidade. Tá? Nós é que precisamos de Deus, somos servos absolutamente inúteis, pecadores. Né? Ora, chafurdando em nossas misérias, ora, gozando e se alegrando na graça. Né? Então, nossas orações em agradecimento a Deus Nosso Senhor por mais essa etapa do trabalho vencido. Ok? O vídeo está longo, mas não há como fazer diferente. É preciso fazer algumas precisões, né? E esse é o curso. O catecismo é isso aí, pessoal. Dá trabalho mesmo. Tudo que é bom, tudo que é elevado, é perfeito, é trabalhoso, né? Não existe uma lógica diferente disso. Se alguém disse o contrário para você, essa pessoa está te enganando, ok? Até os mundanos reconhecem isso, ok? Até mesmo os mundanos, os ateus, aqueles que não têm fé, reconhecem, né, o valor e o mérito do esforço pessoal, em cooperação, evidentemente, para nós católicos, com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedictas tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostra. Amém. São José, rogai por nós. São Pio X,
rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois muito bem, pessoal, caros inscritos, né? Vamos nos despedindo aqui, mais esse vídeo, né? Mais essa etapa do trabalho vencida, graças a Deus, 7ª aula. Creio na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos, né? Então, um bom dia, né? Uma boa tarde, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até lá!